Olá, alunos do terceiro EJA, meu forte abraço. Hoje nós vamos, dando continuidade às nossas aulas de português, vamos falar sobre o modernismo na literatura. O modernismo na literatura é um assunto de suma importância para quem vai enfrentar o Enem ou até algum outro vestibular ou concurso. Então, vamos falar de uma parte do modernismo na literatura, porque ele, por sinal, é muito extenso. Nós já falamos do modernismo na arte da pintura. Agora vamos falar do modernismo na literatura. Para quem não sabe ou não aprendeu ainda, literatura é a arte escrita. A literatura diz respeito às obras, aos livros produzidos pelos escritores sobre poesia ou romances, que são histórias criadas por eles. Então, nós vamos falar hoje sobre o romance de 30, ou seja, da época de 1930, que foi uma das fases do modernismo na literatura. O romance de 30 também chamado de regionalismo na literatura, porque nesse ano aí de 1930, os escritores passaram a escrever de forma regionalizada, ou seja, escritores de várias regiões do país passaram a escrever sobre os costumes, as tradições, as questões políticas e outras questões, a religiosidade da sua região, principalmente o que acontecia na zona rural do Brasil inteiro. Então, vem aí o romance de 30, reúne diversas obras de caráter social da segunda fase do modernismo no Brasil. Então, essa segunda fase do modernismo se deu de 1930 até 1945, ou seja, ela teve uma duração de 15 anos. 15 anos. Então, foi uma das fases do modernismo. É bom lembrar que o modernismo tem a primeira fase, tem a segunda fase, tem a terceira fase. É muito extenso e por isso é dividido em 3 fases. Então, nós estamos falando agora da segunda fase do modernismo, que aconteceu de 1930 a 1945. Influenciados pelo movimento neorrealista, neo quer dizer novo, realista vem de realismo, da realidade, né? Então, era um movimento que existia, chamado antes neorrealismo, que, de qualquer forma, influenciou o poeta, o artista, o romancista do modernismo, porque o, o literato, o escritor neorrealista, ele, como se diz, se aprofundou nas questões sociais e mais na frente apareceu o modernismo que, como se diz, passou a fazer uma arte genuinamente nacional, uma arte nossa, uma arte brasileira. Então, esses romances são chamados de romances neorrealistas ou romances regionalistas. Então, os romances que foram escritos de 1930 até 1945 foram chamados de neorrealistas ou romances regionalistas, porque os escritores escreviam sobre as suas regiões. Isso porque abordam aspectos de algumas regiões do país, como a seca do Nordeste. Então, tinha escritores na Bahia, como Jorge Amado, tinha escritores na Paraíba, como José Américo de Almeida, escritores no Ceará, como Graciliano Ramos, e que escreveram, todos eles escreveram sobre os problemas sociais da sua região. Principalmente os nordestinos escreveram sobre a seca que assolava a nossa região.
O Romance de 30 teve como marco inicial a publicação do romance A Bagaceira, que foi escrito em 1928 por José Américo de Almeida, o paraibano. José Américo de Almeida foi ministro do governo de Getúlio Vargas, e era da Paraíba, e escreveu esse livro intitulado A Bagaceira, que é contando boa parte da seca que afetou a sua região, e esse livro ficou bastante famoso até os dias atuais. Então, os escritores dessa geração, de 1930, digamos assim, estavam preocupados em denunciar as desigualdades e injustiças sociais no país, sobretudo na região do Nordeste. Então, quando eles escreviam sobre a seca do Nordeste, mostrando a situação de uma família, como é o caso do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que retrata, conta a história de uma família que se muda em busca de condições melhores de vida para outra região. Então, eles estão denunciando indiretamente as desigualdades sociais, as injustiças sociais que aconteciam naquela época. Então, era uma forma de denunciar contando uma história. Quer dizer, quando você pode fazer uma crítica diretamente, mas você pode também contar um fato e todo mundo entender e ignorar aquele fato que aconteceu, e não foi preciso você fazer crítica nenhuma. Você contou a história, a verdadeira, e as pessoas passaram a fazer seu juízo de valor. Assim, eles criaram uma literatura ficcional crítica, ou seja, uma literatura ficcional porque era uma literatura criada por eles. Eles criaram histórias de personagens, histórias de família, e com isso, indiretamente, formalizava uma crítica àquela situação de penúria, de sofrimento que estava vivendo aquela gente da seca, da região Nordeste, digamos assim. Então, era também revolucionária, cujo tema era a vida rural, ou seja, a vida agrária. Normalmente, o tema mais forte era o que acontecia na zona rural, com as famílias, né, de camponeses, e mostrando seu sofrimento, sua peleja, sua luta perante as intempéries do tempo, perante a seca, a falta de chuvas, a fome, a miséria e outras coisas. Contexto histórico. Resumo. No Brasil, o momento era de crise econômica, política e social, reflexo da crise de 1929. Em 1929, houve praticamente uma crise mundial a partir dos Estados Unidos, quando houve a chamada quebra da Bolsa de Nova York, em que todos os países passaram a sofrer problemas financeiros. Então, o Brasil passou a viver uma crise econômica, política e social tremenda nessa época. Veja que 1929 já é próximo a 1930. Foi quando ocorreu a Revolução no Brasil, e que nessa Revolução os revolucionários botaram Getúlio Vargas no poder, mesmo contra a vontade do governo, que Getúlio subiu ao poder mesmo à força, como se diz. Então, começa o governo dele em 1930. Aqui também começam os escritores a escreverem, a partir de 1930, sobre a miséria e a situação de cada região do país. O desemprego, a miséria, a manipulação política, que havia muito nas regiões pobres, de muita gente analfabeta ou semi-analfabeta, que era manipulada, era praticamente um curral eleitoral dos políticos, que acontecia pela República do Café com Leite. Essa República do Café com Leite era a República a República é o país. Então, foi chamado de República, o Brasil foi chamado de República do Café com Leite, porque passaram muitos anos só se elegendo o candidato a presidente da República de São Paulo e de Minas Gerais. Fizeram um acordo, houve um acordo entre eles,
uma eleição, o candidato era de São Paulo, noutra eleição, o candidato era de Minas Gerais. Então, como São Paulo exportava café e Minas Gerais exportava leite, ficou conhecido como a política do café com leite, ou seja, República do Café com Leite, porque os candidatos eram sempre de lá, de São Paulo e de Minas, de forma alternada. Deixava a população cada vez mais descontente com isso. Sob o governo do presidente Washington Luiz, que era o presidente da época, despontava a Revolução de 30, quer dizer, foi no governo justamente de Washington Luiz, esse Washington Luiz apoiou um candidato chamado Júlio Prestes e contra Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas perdeu a eleição, entendeu que a eleição foi roubada e com isso tomou junto com outros, com o grupo dele, tomou o poder à força e passou a ser o presidente do Brasil. Então começou em 1930. Por isso ficou conhecido como Revolução de 30, porque houve uma mudança brusca no poder central, na presidência da República. Ela culminaria no golpe de Estado de 1930. O golpe de Estado foi o golpe que eles deram. Houve a eleição, eles não se conformaram com o resultado das eleições, entenderam que houve fraude, realmente a história diz que houve fraude, e aí eles tomaram o poder à força. Na deposição, quer dizer, tiraram o presidente da República, ou seja, tiraram o Washington Luiz, e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Ao passo que tiraram o Washington Luiz do poder, colocaram Getúlio Vargas para administrar o país. Então, Getúlio começa a administrar em 1930 e vai até 1945. Diante de tal panorama, os literatos brasileiros do momento apresentam uma nova estética, ou seja, um novo estilo de arte. Quer dizer, diante dessa situação de mudança política no país, tudo, aí os escritores passaram a criar um novo tipo de arte, escrevendo agora de forma a demonstrar as agruras, o sofrimento do homem nordestino nas regiões do país. Então, isso ficou conhecido como nova estética, uma nova arte. Ou seja, pautada nos temas humanos, psicológicos e sociais. Então, eles escreviam mostrando a situação humana, a situação psicológica, a situação social que aquela gente sofredora vivia. Vale lembrar que a linguagem do romance de 30 envolve a linguagem coloquial, popular e regionalista. Coloquial é a língua do dia a dia. Então, eles passaram a escrever de uma forma mais fácil, inclusive transcrevendo a fala dos personagens analfabetos, do jeito que eles falavam normalmente. Então, os escritores passaram, que até aquele momento não faziam isso. Então, os escritores passaram a escrever os textos, retratando a voz daquelas pessoas analfabetas e do jeito que elas falavam normalmente. Então, popular porque dizia respeito ao povão, e regionalista porque era uma literatura de cada região, Paraíba, Pernambuco, Ceará e outras regiões. Principais características. Quais as características desse período? Né? Qual é do regionalismo? Era regionalismo romântico, em que normalmente se escrevia mostrando um certo sentimentalismo, romance social, porque de qualquer forma também contava como o romance de Graciliano Ramos, Vidas Secas, que conta a situação da seca no Nordeste, a diversidade cultural brasileira, mostrando, né, quanto a nossa cultura é diversificada, retomada do romantismo e do realismo, quer dizer, tinha, como se diz, os escritores tinham parado de fazer livros, de escrever livros, histórias com sentimentalismo e passaram a escrever dessa forma, e também com um pouco de realismo nas histórias, mostrando a realidade da vida e do mundo. Perspectiva determinista, quer dizer, mostrando
com certa determinação aquilo que queriam demonstrar nas suas obras. Narrativa linear. Narrativa linear vem de linha, quer dizer, seguida, com um segmento, sem ser, como se diz, começava a história contando, vamos dizer, de uma forma seguida, né, sem quebrar a história e mudar para outros assuntos. Era normalmente contando aquela mesma história até o final. Se era sobre retirantes, mostrando o trajeto deles durante a vida, do início até o fim. Em autores e obras. Os autores que fizeram parte da segunda fase modernista exploraram temas como a miséria, a desigualdade social e econômica, dores e sofrimentos humanos. Então, todos esses temas foram explorados pelos escritores regionalistas ou de 1930. Confira abaixo os grandes destaques desse período. Primeiro, José Américo de Almeida, que nasceu em 1887 e morreu em 1980, era da Paraíba e, como eu disse, foi ministro do governo de Getúlio Vargas, escreveu o livro A Bagaceira. Então, aí tem escritor, professor, político e sociólogo paraibano. José Américo de Almeida foi quem introduziu o romance regionalista no Brasil, com a publicação de A Bagaceira. Quer dizer, José Américo de Almeida foi o primeiro escritor que escreveu sobre a situação regional, contando o sofrimento, as agruras do homem na sua região, e deu o título ao seu livro, à sua obra, de A Bagaceira. Então, foi o primeiro a escrever de forma regionalizada. Nesse romance, ele aborda o tema da seca de 1898 e da fuga dos retirantes nordestinos. Vem em seguida Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz nasceu depois de José Américo, ou seja, em 1910, e morreu em 2003. Foi escritora, jornalista, dramaturga e militante política. Era cearense. Raquel de Queiroz foi uma das mais proeminentes artistas do momento. Sua ficção social, ou seja, sua crítica social, o que ela criou nos seus livros, sua ficção social nordestina, mais conhecida é O 15, é o livro que fala da seca de 1915. E ele foi publicado em 1930, mas é sobre a seca que tinha acontecido em 1915, que foi uma seca das maiores que existiu. E o título faz referência ao ano em que a seca assolou o Nordeste. Quer dizer, justamente o ano que a seca assolou. Por isso que ela deu o título, O 15. Aí vem Graciliano Ramos, que nasceu em 1892 e morreu em 1953. Graciliano Ramos foi escritor, jornalista e político alagoano. Sem dúvida, sua obra mais emblemática do período Vidas Secas, que eu acabei de falar. Foi lançado em 1938, onde ele aborda o tema da seca e a vida de uma família de retirantes que foge do sertão e da miséria. Então, veja que eles tinham uma preocupação com a miséria, com a situação calamitosa dos retirantes, do homem do campo, do Nordeste, e eles queriam justamente denunciar essas mazelas, esses descasos políticos. Vem José Lins do Rego, da Paraíba, nasceu em 1901 e morreu em 1957. José Lins do Rego foi um escritor paraibano que explorou temas regionalistas, apontando aspectos políticos, sociais e econômicos do país. Sua obra mais emblemática do período é Menino de Engenho, publicado em 1932. Quer dizer, ele também mostrou a infância dele no engenho, e por isso que o título aí, Menino de Engenho, mas a narração do livro é sempre contando a história da seca, das dificuldades que o homem do campo vivia em razão dos problemas da seca no Nordeste.
Nesse romance, ele denuncia a realidade social, ao mesmo tempo que apresenta a decadência do ciclo de cana nos engenhos nordestinos. Por isso que o nome é Engenho, Menino de Engenho. Então, ele mostra também a decadência do ciclo da cana-de-açúcar, do período, o período que teve em que os engenhos produziam muito açúcar, mas nesse período aí que ele escreveu, os engenhos já estavam entrando em decadência. Vem Jorge Amado, que nasceu em 1912, morreu em 2001. Jorge Amado foi um escritor baiano, considerado um dos maiores nomes da literatura regionalista brasileira, da regionalista brasileira do século XX. Em suas obras, explorou a diversidade étnica, ou seja, racial e social brasileira, da qual se destaca Capitães, não é capitão, aqui está errado, não é Capitães de Areia, é da Areia, Capitães da Areia. Então, nesse livro, ele mostra a situação de umas crianças que viviam nos portos lá da Bahia, em Salvador, e começavam os primeiros trombadinhas, os primeiros meninos roubando as coisas para sobreviver, que se tivesse contido não tinha tanto assaltante hoje, mas o Brasil, como sempre, é um descaso. Então, cada escritor se preocupou com a sua região e de contar os problemas sociais daquela região. Então, acredito que o texto ficou mais ou menos bem explicado, esclarecido, aliás, e vou finalizando por aqui. Na próxima segunda-feira estarei remetendo a atividade correspondente. E um forte abraço a todos e até a próxima.